gente! Que saudade de vocês! Olha só, hoje eu vou ensinar para vocês a segunda fase do modernismo brasileiro, dando continuidade à nossa primeira fase, que vocês fizeram os exercícios, a gente já estudou. E aí agora a gente vai entrar na segunda, que é mais complexa. Queria muito estar dando essa aula para vocês pessoalmente. Primeiro porque eu amo de paixão essa fase, e segundo porque ela é um pouco mais complexa, né? Ela é um pouco mais detalhada. Vocês vão entender por quê. Mas tudo bem. De qualquer forma, quando a gente voltar, a gente vai fazer uma revisão zona de tudo que a gente viu no modernismo enquanto a gente estava afastado, né? Vou revisar tudo com vocês. Mas mesmo assim, vamos suar, ok? A camisa. Porque o modernismo é bastante coisa e é até bom que a gente vê devagarzinho. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou mandar para vocês depois esses slides, eu vou anexar para vocês lá no mural do Classroom, ok? Então depois vocês têm os slides para acompanhar. Bom, a gente tem aqui a primeira fase do modernismo, que eu já expliquei, só dando uma pincelada bem rapidinho, porque é importante para introduzir a segunda. A primeira fase, lembrando que foi uma fase de ruptura, as vanguardas europeias estavam em ebulição na Europa e foram trazidas para o Brasil. A influência foi trazida para o Brasil graças ao Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Mário Quintana, enfim. E aí o modernismo se instaurou no Brasil. Mas como foi a primeira fase, essas fases, gente, vale ressaltar que são fases didaticamente falando, tá? Não foram como as outras escolas. O modernismo ele não é como as outras escolas, que tem algumas delimitações históricas, essas datas de início e de fim. As coisas foram fluidas, porém, para ficar mais fácil para a gente estudar, elas são separadas didaticamente entre primeira, segunda e terceira fase. Então, lembrando, a primeira fase começou em 22, com a Semana da Arte Moderna, que a gente já viu, e termina na década de 30, que é quando vai começar a nossa segunda fase. Então, qual foi a importância da primeira fase para o modernismo? Essa ruptura, essa agressão às artes consideradas então arcaicas, essa coisa de ter que seguir verso, métrica, rima, aquela obrigatoriedade de beleza medida. A intenção do modernismo é acabar com tudo isso. Então foi uma fase de ruptura, foi o romper das barreiras. Por isso que ela é uma fase de rebeldia, ela é uma fase de revolução, ok? Então o intuito da primeira fase foi realmente instaurar o modernismo, foi fazer essa revolução, era o intuito deles. Por isso eles eram considerados, né, rebeldes, extremistas, enfim. Então aqui a gente vem totalmente pro verso livre, não precisa mais de rima, não precisa mais de nada. O verso nem precisa mais ter aquela forma de certinho do verso. Enfim. Então agora os autores eles inovam. Então esse modernismo ele vem para romper essas barreiras, para inovar, para ser novo, para, né, tal. Aí a gente tem liberdade, rebeldia, ironia, crítica, lembrando que os temas deles eram muito nacionalistas, justamente para tentar resgatar essa identidade do brasileiro. A gente ficou muitos anos não, a gente ficou realmente séculos presos às artes europeias, aos padrões europeus. E o povo brasileiro e a arte brasileira, claro, são completamente diferentes da arte europeia. Então, para romper isso, a gente tem o modernismo e os nossos autores modernos conseguem fazer isso com início com uma resistência muito grande, mas logo depois, graças a eles conseguem instaurar esse movimento aqui. Então, por que eu estou falando da primeira fase agora? Por que eu estou dando essa relembrada? Porque é muito importante que a gente vai comparar com a segunda. Primeira fase, então, com essa rebeldia toda, essa liberdade, esse nacionalismo muito grande, tentando romper esses padrões europeus e tudo mais, é a fase de libertação. Então, eles foram considerados, assim, as poesias da primeira fase, como são única e exclusivamente para instaurar esse modernismo aqui e ser de uma rebeldia muito grande, não são
poemas muito profundos. Tem a crítica à colonização, aquela dependência que a gente tinha dos padrões europeus. Claro, a crítica é maravilhosa, mas é isso. Ponto. A principal temática deles, no caso, então, é essa. A gente já estudou isso. Agora, na segunda fase, a coisa vai mudar de figura. A partir da década de 30, República Vargas, né, e tal, Revolução de 30, queda da Bolsa de Nova York, o contexto histórico eu acho que vocês já estudaram ou vão estudar com o Gustavo, né, não sei, espero, mas foi uma fase de uma turbulência muito grande. Então a gente tinha a ascensão, calma aí, a gente tinha a ascensão do nazismo, a gente tinha, a crise cafeira no Brasil, aí juntamente a ascensão do nazismo e do fascismo, o combate ao socialismo, Guerra Civil Espanhola, que a gente sabe que foi super triste, devastou, né, grande parte da população, a Revolução Constitucionalista no Brasil e a Segunda Guerra Mundial também advinda disso aqui, né? Então foi um período com muitas mudanças, foi um período com um turbilhão de novas informações, estava acontecendo muita coisa no mundo e no Brasil, né? A queda da Bolsa de Nova York em 29 criou uma crise internacional, foi uma coisa que mudou realmente o cenário da economia no mundo inteiro. Como muita coisa estava acontecendo, o cenário foi muito turbulento, vamos dizer assim, agora os autores eles tomam um caráter mais sério. Então, a partir de agora, a nossa crítica ela vai ser mais séria e mais engajada. Por quê? Tem uma Segunda Guerra Mundial acontecendo. Tem uma gripe espanhola matando uma galera. Tem uma Revolução de 30, um golpe aí. Tem um Getúlio Vargas há mais de, sei lá, 10 anos no poder de forma tomada, né? Enfim. Então, eu acho que já deu esse tempo de a gente construir poesias criticando os portugueses e a colonização. Já mandamos um recado, ok, foi legal, piriri pororô. Agora vamos focar no problema de verdade, o problema real, o problema atual. Vamos focar no agora. E aí eles tomam esse caráter mais sério. É um caráter mais, né, mais focado, mais engajado, é luta social o tempo todo. Vários autores fizeram parte da política, inclusive, Jorge Amado, Vinícius, vários deles tiveram participações políticas atuantes. Então agora a literatura realmente vai tomar um engajamento muito grande, vai defender as mazelas da sociedade, vai defender os marginalizados, vai procurar os problemas da sociedade, quais são os problemas que a gente tem no nosso país e como resolvê-los. A gente vai procurar o problema, vai apontar o problema, mas não é só isso. A gente vai procurar a solução junto. Então, realmente, é uma fase muito séria. É uma fase com engajamento social muito grande. E, na minha opinião, é a melhor das três fases. Essa fase é sensacional, é maravilhosa. Vocês vão entender por quê. Porque aqui a gente tem a nata dos autores brasileiros, os melhores, os maiores autores brasileiros. É claro, claro, que assim, minha opinião pessoal, e vamos levar em consideração o contexto também, né, gente, que ajudou muito a produção, claro, né? Mas enfim, os melhores autores, tanto a poesia quanto na prosa, enfim, a gente tem vários espalhados em várias escolas literárias, todos eles têm o seu valor. Mas os da segunda fase, eles têm um lugarzinho especial no meu coração e vocês vão entender por quê, porque eles são maravilhosos. Mas, enfim. Então vamos lá. Aí aqui eu coloquei para vocês as características. Nós temos a literatura engajada, como eu já expliquei. A volta da valorização da prosa, lembrando que a primeira fase eles escreviam quase que exclusivamente em poesia, só Manuel Bandeira que escreveu em prosa, o resto todo mundo era poesia. Por quê? Porque o intuito deles era esse rompimento. Então, para se instaurar um movimento, eu preciso da rebeldia, da ruptura. Então, eles precisaram escrever na poesia para mostrar, gente, olha aqui, ó, não precisa ficar escrevendo mais com riminha e métrica, não. Vocês são livres para escrever o que quiser. Por isso que o foco era a poesia. Agora, como a gente está muito engajado, né, social e politicamente, a gente volta com a valorização dessa prosa. E a verossimilhança, que era uma característica utilizada por todos os autores na, na, na prosa, essa busca de parecer com a realidade. As obras não eram
não era fictício, não era muito viajona, né? Não era muito fora da realidade. Era o mais parecido com a realidade possível, parecido com o realismo. Lembra que eles escrevem a obra A Vida do Jeito que É. Então o realismo ele é do jeito que é. As coisas acontecem e não há nada que se possa fazer para evitar isso. Então, eu vou escrever as obras do realismo do jeito que elas são, e a segunda fase tem essa veia da verossimilhança. Salvo pelo misticismo que alguns autores usam, fazem uso desse misticismo, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, fala sobre alguns se retratam o misticismo com religião, outros retratam com mitos, com lendas, com, enfim, figuras folclóricas. Então esse misticismo ele é aberto. Então, salvo isso, o resto é muito focado na verossimilhança. Agora a gente, como eu falei, esse menos rebeldia do que a fase anterior, porque agora a gente não tem necessidade de instaurar o modernismo, ele já está rolando, já está bem firmadinho, já foi bem aceito. Então, ok, obrigado galera da primeira fase, vocês foram super importantes, vocês foram essenciais, vocês foram tudo pra gente. Mas agora é hora de falar mais sério. Então, agora não precisa daquela rebeldia toda, agora é hora de falar sobre sociedade e seus problemas. Temas sociais, amorosos, especialmente representados por Vinícius de Moraes. Mas todo mundo fala, Jorge Amado fala, até o Drummond fala sobre amor. Drummond fala sobre tudo, né? A gente vai chegar lá também. Psicológico, a gente tem vários retratos psicológicos. Eu gosto de ressaltar aqui Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz na prosa. Eles falam de sertão, falam muito de sertão. E nessa parte do sertão, essa parte da seca e o retirante, todo aquele sofrimento da família, né, que está passando por esse processo da grande seca no Nordeste. O sertão, como o próprio Graciliano Ramos diz, não é só o espaço físico, o sertão está aqui também. Não é só não é essa falta das coisas, não é essa escassez, essa essa coisa crua e dura que é a realidade do sertanejo. Tá aqui também no sertão. A gente também é seco aqui, né? Enfim. Então, esse aspecto, essa análise psicológica dos personagens é super interessante. É muito legal, muito válido. E o intimismo, cada um às vezes falando de si. Cecília Meirelles é a principal representante dos intimistas, sobre poemas de autoanálise, passagem de tempo, esse que eu coloquei aqui embaixo, lembrar muito da infância, eles tinham essa coisa de lembrar dos bons tempos da infância e retratar essa passagem do tempo e como essa passagem de tempo influenciou na minha vida, como eu amadureci, o que eu cresci, quem eu virei. Essa análise do eu é muito importante. A Cecília é a maior representante, mas acho que cada um deles tem um pouquinho disso. Principalmente na poesia, né? Na prosa a gente já pega mais o lado social do que o eu. Inquietação filosófica e religiosa. Se a gente está passando por um momento super difícil, com muitas perdas, muitos danos, um caos mundial e está afetando realmente o mundo inteiro, é natural que o ser humano se encontre nessa inquietação filosófica e religiosa. Então a gente se questiona o tempo todo quem eu sou, para que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel no mundo, que implica diretamente aqui com esse eu no mundo, e o principal representante desse eu no mundo é o Carlos Drummond de Andrade, mas todos eles têm essa análise do eu no mundo, de se colocar como eu, cidadão, eu, pessoa, qual é o meu papel no social, qual é a diferença que eu faço para o ambiente em que eu vivo, para a história, para seja lá o que for. Como eu comigo mesmo, sendo tão pequeno, tão, às vezes tão, né, entre aspas, insignificante, como eu posso, né, qual é a minha diferença? Aí vem os questionamentos, vem filosofia, vem o papel de militar, né, de colocar a cara para bater, de falar sobre os problemas, de tentar resolvê-los, cada um fazer sua parte, enfim, isso é o eu no mundo. Tem muito mais coisa, né, gente? Tem invasão de muito mais coisa. Depois a gente vai analisar alguns poemas para vocês entenderem melhor essas características colocadas nos poemas. As obras, a prosa não vai dar para analisar assim, mas a gente pode falar sobre, né? Enfim. O regionalismo é, para mim,
principal palavra nessa fase agora. O regionalismo é uma característica que todo mundo adotou. Na primeira fase, a gente tinha o nacionalismo. Então, eles falavam sobre o Brasil, e principalmente sobre o processo de colonização, mas as críticas eram sobre coisas que aconteciam no Brasil, que eles viam de errado, a corrupção, o processo da colonização, enfim, no padrão nacional. Agora, o foco dos autores da prosa é o regionalismo. Então, o foco deles agora é especialmente o Nordeste. Temos também Minas Gerais, muito forte nessa época, e o Sul, com Érico Veríssimo. Mas o nosso foco principal agora vai ser o Nordeste, por causa de todos os problemas que o Nordeste representa. Então, se a gente vai falar no Brasil de um povo marginalizado, é o nordestino. Então, os autores escolheram o Nordeste para esse foco. Mas a gente também tem muito Minas Gerais, muito Rio de Janeiro, com Drummond e Vinícius. Drummond também com Minas, porque o Drummond é mineiro, né, na cidadezinha pequenininha de Minas Gerais. Mas depois ele foi para o Rio de Janeiro, ele também ajuda muito é, na construção literária do Rio de Janeiro. E no Sul nós temos o Érico Veríssimo, importantíssimo, maravilhoso, também regionalista. Análises mais profundas, como eu disse, análise dos personagens. Agora a análise ela é psicológica, por isso também esse caráter mais sério. Eu vou analisar o meu ambiente, eu vou analisar o psicológico dos personagens, eu vou analisar a bagagem deles, a vida deles, por tudo que eles passaram, o contexto histórico. Então a análise realmente vai ser mais profunda. Agora eu preciso de todo o contexto esmiuçado para poder, né, entender a obra, enfim, e a intenção do autor, e etc, e etc. Então o contexto histórico está aí para vocês, já dei uma pincelada. Espero que vocês já tenham estudado essa história para ajudar, mas se não tiverem, creio eu que em breve vocês estarão estudando isso, beleza? Aí eu fiz uma anotaçãozinha aqui só para ajudar para quando vocês precisarem estudar, já está no slide, fica mais fácil para vocês. Aí que fala sobre a prosa, tem a ordem política, social, econômica, espiritual, a piada, porque a geração de 22 era por causa do humor, aquela ironia exacerbada, era muita piada, entre aspas, às vezes também não era nem tão tida como séria, né? Não era levada a sério, na verdade. Porque eles achavam que os autores de 22 eram piadistas. A crítica estava ali. Mas agora, como a segunda fase ela tem um caráter bem social, bem sério, ela dá uma destoada muito grande da primeira fase. Por isso, chamada, né? Agora, ó, a gravidade de espírito, o pesar de tudo isso que está acontecendo. É um contexto sério. Então, precisa de temas sérios, precisa de uma poesia mais séria, precisa de prosa séria. Depois vocês dão uma lida com atenção, ok? Isso aqui é só para ajudar vocês mesmo. Mas tudo que eu falei tá aqui, de alguma forma. Então tá. Ó, mundo cheio de conflitos, piriri pororô. A prosa nesse período volta para a crítica social, levando em consideração os retratos de várias regiões do país. Regionalismo. Como forma de denúncia dos problemas sociais de cada região e como uma reflexão sobre a solução do problema. Não adianta chegar e apontar e criticar. É apontar, criticar e mostrar qual é a solução. Então, por isso que também dessas análises profundas, por isso desse caráter mais sério. Então, tá todo mundo junto querendo uma solução para sair disso. Então, não é só eu denunciar. Eu preciso agir. É eu no mundo. Aí a gente tem os principais autores. Destaque na prosa. A gente tem muito mais essa época foi uma época fortíssima na produção da literatura. Então, vários autores se destacaram, inclusive, e a gente nem costuma colocar o Manuel Bandeira e o Mário Quintana, porque o Manuel Bandeira foi mais ativo na primeira fase, escreveu muito nas outras, né? Eu coloquei até aqui essa observação, que os dois fizeram parte da primeira, da segunda e da terceira. Lembrando que essas separações são didáticas, por isso tem vários autores que participaram de outras também. Ninguém ficou presinho na primeira, na segunda, na terceira. Olha o Manuel Bandeira, foi super ativo na primeira fase, mas também foi super contribuinte na segunda fase. Enfim. Então a gente tem esses dois aí e tal. É porque muita gente, não dá para colocar todo mundo, mas os principais, os ases da literatura nessa época foram, na prosa, Graciliano Ramos, com Vidas Secas, a principal obra. Eu não coloquei as principais obras aqui, depois a gente vai dar um jeitinho, vou colocar. Raquel de Queiroz, o 15, também falando sobre o Nordeste. Então, Graciliano Ramos
fala sobre a vida do retirante. A Vidas Secas é, inclusive, o livro que a gente vai ler no segundo bimestre, mostrando essa vida do sertanejo, dos retirantes, de uma busca de uma vida melhor. E o sertão, que também está aqui. Raquel de Queiroz, o 15, eu acho uma obra fortíssima, pesada, inclusive. Eu acho a denúncia da Raquel é sensacional. Eu acho a forma como ela escreve muito, sabe, incisiva, objetiva, direta, reta, crua. É aquela coisa que chega até, parece que dá um soco na cara da gente quando a gente lê. Tem um trecho de O 15, eu vou procurar, tem numa apostila, agora eu não lembro se é primeiro, se é segundo ano, se é terceiro, muita turma, né, gente? Mas tem um trecho de O 15, eu acho que é na apostila de vocês, né, por isso, por a gente estar estudando isso, no capítulo da Raquel de Queiroz, que depois a gente vai procurar, tem esse trecho do 15 na apostila que eu acho assim, um soco no estômago, de verdade. Eu não vou falar sobre pra não dar spoiler, porque eu quero que vocês leiam, mas é uma cena, um trechinho, assim, de uma família que tá passando fome, que tá ali tentando se virar e tal, e aí acha sei lá, um bode, uma cabra, né, enfim. E aí eles, pô, mortos de fome, eles vão querer comer o bicho, e aí acontecem umas complicações que eu não vou falar o que que é. Enfim, mano, é pesado, é pesado. Mas a intenção deles era justamente essa, e a Raquel faz essa crítica com maestria. Jorge Amado, nosso queridíssimo poeta baiano, que foi consagrado no mundo, ele ficou conhecido internacionalmente, não se limitou ao Brasil, viveu muitos e muitos anos, maravilhoso. Escreveu Gabriela Cravo Canela, Tieta do Agreste, Capitães de Areia, que é uma obra famosíssima, interessantíssima. E por aí, Dona Flor e seus dois maridos, são obras muito famosas. Jorge Amado é muito famoso, é um dos mais famosos da literatura inteira brasileira. Não tô falando só dessa segunda fase, não. Jorge Amado é um dos nomes mais conhecidos se você for pro exterior e perguntar assim, fala o nome de um autor brasileiro. Jorge Amado. Ele é muito famoso. Inclusive, em alguns lugares, ele é mais famoso do que o próprio Machado de Assis, que é o nosso principal representante. Para vocês terem ideia do peso do cara. Então, o cara era sensacional. Não vou falar outra coisa. E aí, o que acontece? Jorge Amado também era super militudo, super engajado na política, já foi exilado, teve toda uma treta com coisa de política, eles eram super engajados, já foi chamado de comunista, aquelas coisas todas, né? Essa época, essa parada fervia. E escreveu coisas no exílio também e tal. Enfim. E o Jorge, ele usa também uma linguagem, aquela busca da verossimilhança, né? Mais aproximado com a realidade, aproximado com a vida real. Personagens simples, mulheres fortes nas suas obras. Todas as mulheres do Jorge são mulheres fortes, são personagens riquíssimas. Todo o enredo gira em torno dessas mulheres que são personagens maravilhosas, né? Enfim. E é isso, nosso baiano maravilhoso que consagrou a literatura brasileira em vários âmbitos. O José Lins do Rego, que também foi um autor interessantíssimo, escreveu Fogo Morto, que também é uma obra importante, fala sobre a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar, né? Que, querendo ou não, era muito forte na economia brasileira. E o Érico Veríssimo, gauchão, gaúcho? Enfim, sulista, vou colocar sulista porque eu não lembro exatamente o estado, né? Mas é sulista. E importantíssimo também para nossa literatura, inclusive ele tem várias obras que foram adaptadas como séries, novelas da Globo, enfim. Ele tem um peso também muito grande na literatura brasileira, mas retratando esse regionalismo do Sul. Na poesia, nós temos os maravilhosos Carlos Drummond de Andrade, que é o principal poeta dessa fase na representação do eu no mundo, da análise intimista e ao mesmo tempo social, né, do meu papel no mundo, eu como cidadão, extremamente tímido, morava numa cidade do interior de Minas Gerais, Itabira, cidade bem pequenininha, depois, né, mudou para o Rio de Janeiro, foi jornalista, colunista, fez de tudo também, né. Farmacêutico, se eu não me engano. Foi o Drummond, foi o farmacêutico, depois a gente vai olhar. Enfim. E aí,
Então ele teve as duas vivências. O Drummond, ele teve a vivência de interiorano e ele teve a vivência da cidade grande. Isso pra gente é muito legal, porque a obra dele é muito rica. Ele faz essas comparações, ele faz crítica aos dois ambientes. Drummond, ele tem uma pitadinha de pessimismo, então ele faz a crítica da cidade grande, ele faz a crítica do interior, ele faz a crítica das cidades da cidade, não, perdão, dos cidadãos que estão nesses locais, enfim, maravilhoso. E o Drummond, ele escreve tudo, sobre tudo, de todos os jeitos. O Drummond, ele é poeta, ele é cronista, ele era colunista, ele escrevia tudo, eu não sei se ele compôs música, porque o resto que eu saiba, ele escreveu de tudo. Tem obra infantil, Boitempo, tem. Enfim, tem uma crônica dele que eu sou apaixonada, João Brandão, Adere ao Punk. Vou ver se eu acho, eu tenho aqui no arquivo. Pra vocês lerem e a gente analisar. É sensacional, é uma crítica linda. Enfim, os poemas. Então, Drummond, ele é um poeta muito completo, ele é riquíssimo, ele é sensacional. Eu não canso de elogiar, porque eu sou apaixonada, eu gosto muito. Então, se deixar, eu vou ficar meia hora só falando desse homem. Enfim, deu pra entender que ele é sensacional, que ele é maravilhoso, que ele escreve de tudo. Então, tá bom. Depois, vai ter um momento em que a gente vai fazer a análise de algumas poesias, de alguns deles. E aí a gente vai destacar também as características desses autores, tá? A gente vai entrar mais a fundo nos autores. Vocês vão entrar, porque eu vou passar um trabalho para vocês. Segunda fase eu sempre passo, porque eu gosto que vocês se adentrem nos autores e cada um explicar um, porque vocês vão fazer uma pesquisa bem bonitinha pra tia Natália, vai ser legal. A gente vai trocar figurinha, vai ser bem interessante. E aí eu vou dar pontinho, tá bom? Então tá bom. Aí nós temos também Murilo Mendes, Jorge Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Eu vou destacar apenas Cecília e Vinícius agora. Cecília Meirelles, intimista, maravilhosa, saudosista, falava também sobre a passagem do tempo, a autoanálise, né, psicológica, blá, blá, blá. Enfim. O poema dela, Retrato, é a melhor demonstração do que era a obra dela. Depois eu vou colocar nas poesias para a gente analisar. É muito importante, maravilhoso esse retrato, essa poesia chamada Retrato da Cecília. Então ela tem muito isso. A Cecília é maravilhosa, sensacional também. Foi uma mulher muito forte, atuante nessa época. Lembrando que elas estavam num contexto extremamente patriarcal e machista, né, naturalmente, nessa época. Então, foram mulheres, ela e a Raquel de Queiroz foram mulheres que realmente merecem nosso respeito e o destaque por serem sensacionais. E, por último, porém não menos importante, até porque é um dos meus preferidos da vida também, Vinícius de Moraes. Sensacional. O poetinha recebeu essa alcunha do Tom Jobim, que era parceiraço dele, best friends, produziram várias coisas juntos. O Vinícius, ele foi atuante na Bossa Nova, né? Ele tava juntinho no movimento do início da Bossa Nova no Brasil. Então, o Vinícius, ele também tem a participação da poesia, da música. Ele era boêmio, beberrão, mulherengo, casou 9 vezes, super romântico, mas galinha, né? Mas enfim, 9 vezes que ele casou. Mais super romântico. Ai, os poemas do Vinícius de Moraes. Escrevi em sonetos, muitos deles decassílabos, alguns octossílabos, alguns não necessariamente tinham uma metrificação perfeita, mas enfim. Vinícius gostava de escrever em sonetos, inclusive o livro dele, Livro de Sonetos, Vinícius de Moraes, é famosíssimo, é um livro maravilhoso, super recomendo, só com os sonetos dele, e são sonetos lindíssimos. Eu lembro que quando eu peguei esse livro para ler na biblioteca municipal, eu devorei o livro. Nossa, os sonetos são belíssimos, assim. É Vinícius de Moraes, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Enfim. E além de escrever muito sobre amor e sensualidade, o Vinícius também tinha aquela coisa de escrever sobre o sensual, né, e tal. Então, além de escrever sobre o amor e o sensual, o Vinícius também teve a fase dele engajada politicamente. Ele também fez parte da política, ele também foi atuante, e
A gente tem um poema dele, que é a Rosa de Hiroshima, que é um poema sobre, faz essa crítica ao contexto mundial, ao que o mundo estava passando nessa época, nesse contexto de guerra, né, de miséria, a depressão, enfim. Então, o Vinícius, ele não é só romântico, ele não escreve só sobre amor e sensualidade. Ele, além de ser um grande admirador das mulheres, como o Bira, meu queridíssimo Bira, fala na aula dele, se eu bem me lembro, ele fala alguma coisa assim, que o Chico Buarque bebeu dessa fonte. Então ele brinca porque o Chico é conhecido como o autor brasileiro que melhor entende as mulheres, né? E só que o Chico, realmente, eu acho que ele deu pelo menos uma bibiricadinha, assim, da fonte de Vinícius de Moraes, que também era um grande entendedor das mulheres. Que era mulherengo, né, tudo mais, mas apesar de tudo, ele era, né, ele tinha um conhecimento interessante sobre a alma feminina. Mas não foi só isso. Então, Vinícius de Moraes, ele não se limita apenas a escrever sobre amor e sobre o feminino. Ele fala também sobre o social, ele também faz críticas sociais maravilhosas, inclusive como a Rosa de Hiroshima. E lembrando que ele foi participante ativo na Bossa Nova, nesse movimento, né, e tudo mais, enfim. O soneto dele mais conhecido é o soneto de fidelidade, que vocês já conhecem, eu já devo ter recitado para vocês alguma vez, porque toda oportunidade que eu tenho, eu recito esse soneto, porque eu adoro ele. Aqui a gente tem as carinhas dos nossos queridos. Quando vocês forem pesquisar, uma observação. A Clarice Lispector está aqui porque, como eu disse, eles fizeram parte de vários contextos. Eles não estão enquadrados em escolas. Esse está na segunda, esse está na terceira. A Clarice começou a produção literária dela na segunda fase do modernismo, mas a gente só vai estudar ela a fundo na terceira fase, que é onde ela foi realmente mais atuante, foi onde ela escreveu a maior parte das obras dela, ok? Por isso que ela está aí. Então a gente tem vários grandes nomes da literatura aqui. Vocês vão conhecer alguns rostinhos. E esses dois aqui, pelo amor de Deus, se vocês não conhecerem, esse aqui, todo mundo, tem que conhecer todo mundo. Enfim, a Cecília Meirelles, que eu acho que não tá aqui, que essa aqui, se não me engano, não é ela, ou se eu não tô lembrando, porque eu costumo ver foto dela mais velhinha, mas enfim. Então é isso. Então a gente fechou a segunda fase do modernismo, lembrando que é uma fase mais engajada, política, historicamente, as coisas estavam fervendo, os autores estavam engajados nesse contexto de criticar e mostrar soluções e melhorias, e o eu no mundo, o que eu estou fazendo no meio disso, qual é a minha importância, qual é a minha relevância, como isso me afeta no micro e no macro, né, e vice-versa, enfim. Muito amor, misticismo, religião, filosofia, psicológico, mas o mais importante, a palavra principal aqui é social e regionalismo. É o que vai reger a segunda fase do modernismo, ok? Vamos analisar poemas. Separei para vocês, eu vou colocar o link do próprio Drummond, recitando o E Agora José, que é o poema mais famoso dele. A gente tem os sonetos de Vinícius de Moraes, que a maioria fala sobre amor, mas a gente não precisa analisar um poema que fala sobre amor, pelo menos não por enquanto. Ele recitando sonetos de fidelidade enquanto Tom Jobim tocava Eu Sei Que Vou Te Amar, e ele canta também junto com ele. E um soneto de separação, vou colocar o link para vocês também, para vocês ouvirem todos esses poemas super famosos. Mas enfim, o Drummond, eu separei agora José, porque também, além de ser um dos mais conhecidos, depois do Meio Caminho Tinha uma Pedra, ele é um poema conhecidíssimo e é interessante vocês ouvirem na voz do poeta. A entonação que ele usa, né, o jeito que ele está falando, aonde ele destaca, aonde a voz se acentua, né, enfim, é interessante para vocês ouvirem isso. E é um dos poemas dele mais conhecidos, é um poema sensacional. Aí a gente tem aqui o poema No Meio do Caminho, que é um dos poemas mais conhecidos do Drummond, se não o mais, né, nem sei. Eu acho que é o mais conhecido, enfim. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
É um poema super simples e repetitivo. Por que esse poema é tão famoso assim, se ele é tão repetitivo e tão simples? O que esse poema tem de especial? Bom, o Drummond, ele era um poeta que analisava muitas coisas. Ele era muito observador. Eu acho que é uma característica que se aguça em pessoas tímidas. Geralmente quem é tímido geralmente tende a ser observador, a ouvir melhor as coisas, a analisar as pessoas, né? Enfim. O Drummond ele tinha muito essa. E aí o que acontece? E analisava também, claro, muito a vida, né? Então, quando ele foca, quando ele repete várias vezes esse acontecimento tão importante na vida dele, que era ter uma pedra no meio do caminho, do que ele quer, do que ele está falando? O que é essa pedra no meio do caminho? São os obstáculos, são os vai e vens da vida, são os altos e baixos, tudo que a gente passa, é o cotidiano. Drummond também falava muito sobre o cotidiano, até porque todo bom cronista vai falar sobre o cotidiano, né? Mas ele fala do cotidiano na poesia também. Então, é uma simbologia muito simples. Essa pedra que estava no meio do caminho foi algum obstáculo, algum problema, alguma adversidade, alguma dúvida, alguma incerteza, lembrando que era um período extremamente filosófico, alguma coisa que foi um empecilho para ele de alguma forma. E por que ele destaca isso? Por que ele fala tanto? Por que é repetitivo no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho? Porque essa pedra foi importante. Então, seja lá o que foi esse empecilho para ele, foi uma coisa importante. Ajudou ele a crescer de alguma forma, o fez parar para analisar. Então, o que ele fez com essa pedra? Será que ele desviou? Será que ele pulou por cima? Será que ele pegou a pedra e colocou dentro do bolso? A gente não sabe. Mas, de qualquer forma, essa pedra foi muito importante no caminho dele. De alguma forma, essa pedra ajudou ele a construir alguma coisa no caminho, seja o que for. E fica uma mensagem muito legal pra gente, né? Pra pegar essas pedras e não é só pra, pô, passei, chutei a pedra, machuquei meu dedo, xinguei todos os nomes que vieram na minha cabeça e larguei a pedra pra lá. Vamos aprender com a pedra. Vamos aprender com as pedras. Vamos desviar de algumas, pular de outras, guardar outras mais, mas todas elas que sirvam de aprendizado. Então o Drummond ele ainda consegue dar esse tirando num poeminha tão simples, tão bobo e repetitivo, né? Enfim. É claro que eu viajo um pouquinho demais porque eu gosto muito de Drummond, mas eu acho que isso fica tão pouco claro, não acho que esse poema seja muito nebuloso de se entender, não. Os outros, eu não vou analisar todos os poemas aqui, porque são muitos e são tantos poemas bons e famosos que eu juro, eu queria ler José com vocês e analisar de versinho por versinho, a gente conversar muito sobre isso. Nossa, quadrilha também do Drummond. Ah, como é que é? Maria, o João amava Maria, que amava Teresa, que amava não sei quem, que amava não sei quem, e a Lili que no final não amava ninguém, enfim. Mas aquele poema também é maravilhoso, é uma crítica social muito interessante, é muito legal. Eu queria ler e analisar todos esses com vocês. Vinícius, Cecília Meirelles, Retrato, por favor, não deixem de ler. Eu vou deixar todos os links disponíveis para vocês, tanto do YouTube para vocês ouvirem os poetas, quanto os só escritos mesmo. Mas não dá, porque senão vai ficar muito extensa nossa aula. Então, por enquanto, é isso, ok? Espero que vocês tenham entendido a maior parte das características do contexto, né? Enfim, tal coisa. E vou deixar disponível para vocês os slides. Continuando os slides, a gente tem a terceira fase do modernismo, só que eu não terminei esses slides. Então, não vou nem usar esse agora para vocês estudarem a terceira fase também, não. Quando a gente chegar na terceira fase, eu tenho que editar. Então, vocês só vão focar na segunda fase. Ou, se vocês preferirem até, eu posso mandar só depois que eu terminar, mando tudo, enfim, depois a gente decide o que faz. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês. Vou mandar um exercício para ver se ficou tudo entendido direitinho, os poemas para a gente analisar, ok? Beijo, tia Nath, tá morrendo de saudade de vocês.